Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula remota e hoje a gente vai falar sobre organização dos poderes. Bom, o poder ele significa força, autoridade para realizar certas coisas. Não há Estado sem poder. O poder ele deve mostrar presente na vida dos governantes a fim de manter principalmente a ordem social, a segurança e as liberdades individuais. O exercício do poder está concentrado em diversos órgãos estatais. São poderes da União independentes, harmônicos entre si. Determina o artigo 2º da Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Bom, sendo independentes, evitam-se eventuais abusos, ficando cada um dentro da esfera de ação que lhe é traçada pela Constituição Federal. Porém, agindo harmonicamente, no desempenho das finalidades que lhes são próprias, o poder legislativo ele tem a função principal de criar as leis jurídicas. O poder executivo tem a função de governar e administrar o Estado, agindo, é claro, de acordo com a lei. O poder judiciário tem a função de aplicar as leis, dirimindo os litígios com definitividade, Ou seja, todos os problemas que existem na sociedade, no Poder Judiciário, ele vai resolver definitivamente. A divisão dos poderes é própria do regime democrático, não existindo nos regimes autoritários. Bom, então vamos estudar cada um dos poderes da União, Bom, o primeiro que a gente vai falar é o poder legislativo. A função do poder legislativo é elaborar as normas jurídicas. O artigo 44 da Constituição Federal, ele menciona que o poder legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cada Estado-membro e o Distrito Federal irão eleger 3 senadores, com mandato de 8 anos, renovando-se a representação de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e por 2/3, eleitos pelo princípio majoritário. A Câmara dos Deputados ela é composta de representantes do povo, e seus componentes são eleitos por 4 anos, por voto direto e secreto em cada estado e no Distrito Federal. O artigo 45 da Constituição Federal, ele menciona o seguinte, vamos lá, artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Deputados e senadores, eles gozam de imunidade parlamentar de 2 tipos, a imunidade material e imunidade formal. A imunidade material é o beneplácito que o congressista consegue ao cometer ato antijurídico por suas opiniões. Já a imunidade formal diz respeito à improcessabilidade dos deputados e senadores, como assim, se um parlamentar cometer um crime, digamos,
Ele só vai poder ser processado com prévia licença de sua casa parlamentar. Qualquer que seja o crime cometido pelo congressista, os outros parlamentares julgarão sobre a conveniência política de ser ele processado. Bom, só serão presos se pegos em flagrante delito de crime inafiançável. Se isso ocorrer, a autoridade responsável deverá enviar os autos relativos à prisão dentro de 24 horas à casa respectiva. Para quê? Pelo voto secreto da maioria de seus membros, possa ser decidido sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa. E isso a gente tem previsão no artigo 53 da Constituição Federal. Vamos lá, artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, eles têm essa imunidade onde eles podem mencionar o que eles quiserem, porque eles são representantes do povo e representantes do Estado, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o legislativo ordinário, né? O legislativo ordinário a gente vê no artigo 57 da Constituição Federal. O Congresso Nacional reúne-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Esses períodos são períodos de funcionamento, né, que se chamam legislativo ordinário. Fora desse tempo, nos meses de recesso, o Congresso Nacional ele não poderá funcionar, exceto, é claro, se houver convocação para uma sessão extraordinária pelo presidente da República, ou pelos presidentes das câmaras, ou dos deputados, ou do Senado Federal. Ou também através de requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, é claro, né? Bom, um recesso que corresponde a um período sem atividades no Congresso Nacional, né, na Casa dos Deputados ou do Senado Federal, não é destinado às férias dos parlamentares. Esse período ele deve ser dedicado ao contato com os eleitores, para conhecer as necessidades e os anseios da população, para que eles possam depois retornar ao Congresso Nacional e poder fazer as leis conforme a necessidade da população. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre o poder executivo. O Brasil, ele adota o presidencialismo como um regime de governo, por conferir a chefia do Estado e do governo a um órgão unipessoal, a Presidência da República. O artigo 76 da Constituição Federal menciona a respeito. Vamos lá. Artigo 76 da Constituição Federal. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos seus ministros. Portanto, a chefia do poder executivo pertence ao presidente da República, que exerce duas funções, a de chefe de Estado e a de chefe de governo. O que é o chefe de Estado? O chefe de Estado é aquele que fala em nome do país, né? O presidente da República, ele representa o Brasil na comunidade internacional dos Estados soberanos, com a tarefa principal da defesa externa. Já o chefe de governo é o presidente da República, ele tem como principal tarefa dirigir a máquina administrativa, sempre, é claro, auxiliado pelos seus ministros.
Para ser presidente da República, é preciso ser brasileiro nato, ou seja, ter nascido no Brasil. Aos naturalizados, embora possam votar e ser votados, é vetado o direito de ocupar os cargos de presidente ou vice-presidente, presidente da Câmara ou do Senado, chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal ou fazer carreira diplomática e militar. Então, para quem é naturalizado, é proibido esses cargos. A idade mínima para ser presidente da República é de 35 anos e ele pode ser reeleito para mais um mandato. Vamos lá ao artigo 14 da Constituição Federal. Artigo 14 da Constituição Federal. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, primeiro, plebiscito, segundo, referendo, terceiro, iniciativa popular. Vamos também ler o artigo 77 da Constituição Federal. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato do presidente vigente. Vamos também ler o artigo 78 e depois o 82, tá? O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Muito bem. Então, observe-se que a própria Constituição Federal, ela menciona que se o presidente da República não tomar posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente às eleições, e se não tiver uma justificativa plausível para isso, esse cargo ele fica vago, né? Ele fica vago e aí podendo ter aí uma nova eleição, tá? E o dever do presidente da República, como nós lemos, né, é manter, defender, cumprir a Constituição Federal, né, defender o Brasil, né, privar pela união, a integridade e a independência do Brasil. Muito bem, vamos falar agora sobre o poder judiciário, né? Bom, o poder legislativo, ele tem por missão principal fazer as leis para quê? Para que o judiciário possa vir aplicar as leis do nosso país, né? Administrando a justiça. Com isso, o poder judiciário, ele soluciona os conflitos de interesse em cada situação específica com definitividade. O Poder Judiciário ele tem como principal função ditar o direito e interpretá-lo para pôr fim a um litígio, a uma desavença, a uma briga, né?
De acordo com a Constituição Federal, o Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos. Vamos falar de cada um órgão do Poder Judiciário. Primeiro é o Supremo Tribunal Federal. É o mais alto pretório, ou a mais alta Corte de Justiça do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. A sua sede, ela fica na capital federal e sua jurisdição se estende por todo o território nacional. Ele é composto por 11 ministros. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são nomeados pelo presidente da República depois que foi aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Eles precisam ter notável saber jurídico e reputação ilibada. O que seria a reputação ilibada? Uma reputação íntegra, onde não tem nada que venha a desabonar a vida deles, tá? O Supremo Tribunal Federal, ele compete a guardar a Constituição Federal. Como assim? Ele garante a supremacia da Constituição Federal. Ele evita que ela seja habitada por leis e atos que sejam contrários aos seus princípios abalizados. Abaixo do Supremo Tribunal Federal, nós temos o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, ele é composto de, no mínimo, por 33 ministros. O número de componentes do tribunal, ele poderá ser maior de acordo com eventuais necessidades deste órgão, tá? São nomeados também pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Eles também devem ter notável saber jurídico e reputação ilibada, depois também de aprovada a escolha pelo Senado Federal. Bom, o Superior Tribunal de Justiça, ele julga principalmente questões que venham a contrariar tratados ou lei federal. Tá? Muito bem. Vamos falar sobre os tribunais regionais federais e juízes federais. Quais são os órgãos da Justiça Federal? São os tribunais regionais federais e os juízes federais. Os tribunais regionais federais, eles são compostos de no mínimo 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados também pelo presidente da República. São escolhidos dentre os brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65 anos de idade. Tribunais e juízes do trabalho. Bom, são órgãos da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho e as varas do trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, ele é composto por 17 ministros. Eles são togados e vitalícios. Eles são escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Eles são nomeados também pelo presidente da República, após, é claro, a aprovação pelo Senado Federal. Os tribunais regionais do trabalho, eles, em cada estado da federação e do Distrito Federal, terão cada um pelo menos um tribunal regional do trabalho, que é um órgão de instância superior com a finalidade de rever as decisões das varas do trabalho. Já as varas do trabalho, ela é exercida por um juiz singular, com a finalidade de conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores. Abrange os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos municípios, do Distrito Federal, dos estados e da União. Muito bem.
Os tribunais e juízes eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto de no mínimo 7 membros. E ele também fica no Distrito Federal. Os tribunais regionais eleitorais, haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Os juízes eleitorais, né, nesse caso, ele é efetivo, né? Ele é um juiz de direito em efetivo exercício que cabe à jurisdição da zona eleitoral. O processo eleitoral, qualificação, inscrição eleitoral, expedição de títulos e demais atos, inclusive a nomeação de presidentes e mesários para as mesas eleitorais, é de competência do juiz eleitoral. As juntas eleitorais possuem 3 membros nomeados pelo Tribunal Regional Eleitoral. E quem as preside normalmente é o mais antigo, cuja função, no caso, é apurar as eleições das zonas sob sua jurisdição e expor os diplomas. Tribunais e juízes militares. Cabe processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tá? Quais são esses órgãos da Justiça Militar? Eu tenho o Supremo Tribunal Militar, tribunais e juízes militares, que são instituídos por lei. O Superior Tribunal Militar, ele é composto de 15 ministros vitalícios, nomeados também pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica e todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo 3 advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e 2 por escolha paritária, dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Agora temos também os tribunais e juízes dos estados. São órgãos da Justiça Comum, juízes singulares e o Tribunal de Justiça. Permite a Constituição Federal a criação de tribunais de alçada inferior à dos tribunais de justiça. Cada estado possuirá a sua lei orgânica judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo eu tenho inúmeros tribunais de justiça por região, né? Tenho vários, por causa que a demanda de São Paulo é muito grande. Bom, hoje vamos ficar por aqui e até a próxima aula. Tchau!